Boas. Neste vídeo vamos fazer uma instalação do Azul. O Azul é um indexador, é um CM e é bastante poderoso e é open source, gratuito. Qualquer empresa, seja pequena, seja grande, pode usar para monitorizar os seus sistemas. Portanto, a parte mais simples de utilização e de instalação é instalá-lo todo na mesma máquina, é isso que nós vamos fazer nesta demonstração. E o Azul está dividido em três principais componentes, que é o indexador, o manager e a dashboard. Nós vamos instalar os três componentes na mesma máquina, mas eles poderiam estar em máquinas diferentes, inclusivamente podíamos ter mais que uma máquina para o indexador e mais que uma máquina para o manager, para podermos ter não só redundância, como melhor performance. Mas para a maior parte das micro e pequenas empresas, ter tudo na mesma máquina é mais do que suficiente para eles poderem monitorizar a sua infraestrutura. Portanto, para instalarmos o Azul, basta seguir uns passos que são bastante simples, não são complexos, e a única cuidado que nós vamos ter com um bocadinho mais de atenção é na parte dos certificados. Portanto, nós vamos instalá-lo e vamos trabalhar com ele com certificados assinados, digitalmente assinados por nós próprios, em vez de ser certificados públicos ou certificados de uma autoridade interna da empresa, porque a maior parte das empresas, micro e pequenas empresas, é o que tem, e vamos fazer essa instalação e essa demonstração. Se for necessário ou certificados públicos ou de uma root CA interna, isso será outra, isso será falado noutro vídeo e fica fora deste âmbito. Então, para nós instalarmos o nosso Azul, temos que fazer download logo de um fecheiro, um shell script da Azul e um fecheiro config.yml. Portanto, são fecheiros que nós vamos usar para preparar a instalação toda. Portanto, isto são os dois comandos, mas eu antes de instalar e correr estes dois comandos, eu vou só organizar isto aqui numa estrutura de diretórios para ficar mais bonito. Quero pedir o Azul install e agora sim vamos correr então o comando. Portanto, o primeiro comando é um comando curl que vai se ligar ao site do Azul e vai fazer download do tal fecheiro sh. Isto é um fecheiro, é um shell script que no fundo vai ser usado para a criação dos certificados e vai guardá-los numa pasta que ele vai criar. Portanto, não tem muito o que falar, vocês podem ver o script e perceber tudo aquilo que ele faz, se tiverem curiosidade, mas para já está fora do âmbito rever aqui esta parte toda. Vamos só sair e vamos fazer o download do fecheiro de configuração. O fecheiro de configuração é um fecheiro config.yml e é o fecheiro que nós vamos ter que alterar para preparar tudo aquilo que nós queremos para o nosso Azul. Portanto, como veem, já está aqui a estrutura em três componentes principais, o indexer, o server e a dashboard. Portanto, temos aqui o indexer, o server e a dashboard, e vamos ter só que editar aqui a informação do nosso sistema. Espera aí. Então, dei ali um enter sem querer. Vamos então, o IP é o IP da nossa máquina, 192.168.226.128. Se não me engano é o IP desta máquina, depois já vou confirmar assim que sair. 108.226.128 e vamos aqui configurar o IP da dashboard. 192.168.226.128 e está feito. Deixem-me só fazer aqui a confirmação e aqui está 192.168.226.128, está certo. Está feito a configuração do fecheiro config.yml. Outra informação que tem é o nome de cada nó. Nós aqui vamos deixar nomes diferentes porque isto pode dar jeito para vocês também quando tiverem a criar nós diferentes em máquinas diferentes. Estes nomes diferentes vão ser obrigatórios. Aqui, como estamos a pôr tudo na mesma máquina, vamos só deixar os nomes diferentes para manter a estrutura do fecheiro, minimizar a complexidade
e também facilitar, porque a diferença entre ter os 3 nós na mesma máquina ou três nós em máquinas diferentes acaba por ser anulado e acaba por ser exatamente a mesma coisa. Okay? Então agora vamos gerar os certificados. Para gerar os certificados, basta só correr o comando o Azul Cert Tools, que é o fecheiro shell que fizemos download, com o "-a" maiúsculo, e ele vai ter que gerar vários certificados. Como vocês podem ver, ele gera um root certificate, gera um admin certificate, gera um certificado para o indexer, gera um certificado para o FileBit e gera um certificado para as dashboards. Okay? E temos aqui os certificados para os 3 principais componentes do Azul e podemos avançar então para o processo de instalação do Azul. Antes de instalar o Azul, temos que garantir que as dependências, os pacotes de dependências existem, portanto estes são os pacotes de dependência que temos que fazer, debconf adduser proc ps, em princípio eles já vêm por defeito instalados, e depois vamos ter que configurar o repositório do Azul se nós queremos instalar o Azul via apt-get update ou apt-get install. A forma mais fácil é de facto esta, e portanto podemos agarrar e começar a configurar o repositório. Portanto, dependências para o repositório, o GNU Privacy Guard e apt-get transport HTTPS. Portanto, em princípio, o que vai ser aqui instalado é só o GNU Privacy Guard. E no fim vamos então avançar para a continuação da instalação. Portanto, o que é que nós aqui vamos fazer neste segundo comando? Vamos fazer o download da chave pública do repositório do Azul, que é o primeiro comando que está aqui, do Azul do curl, e depois vamos instalar essa chave pública num keyring customizado, que neste caso estará na pasta user share keyrings /oazul gpg. E com o comando import, no fundo, que é para importar a chave que está aqui para dentro deste ficheiro. No fim, vamos alterar as permissões para esse keyring poder ser acessível do nosso servidor e dos nossos sistemas e não ficar só com acessos limitados. Portanto, a chave está importada e agora só temos que adicionar o nosso repositório no nosso sistema. Para isso, vamos correr este comando em que vamos dizer que é um repositório que está digitalmente assinado com a chave que está na localização que nós definimos e que é a mesma localização no lugar anterior para onde a importamos e que vai ter esta fonte de dados https packages.oazul.com/4x apt e vamos guardá-la também num fecheiro customizado dentro do nosso apt sourceslist.d em que vamos ter o nome oazul.list. E daqui para a frente, tudo o que vocês precisarem de configurar como repositórios do Azul é neste fecheiro que vocês devem fazer e conseguem estar assim organizar o vosso sistema por múltiplos fecheiros, para não ter tudo no mesmo sítio. Okay? Isto foi adicionado, portanto, se eu agora fizer ls/usr etc/apt/sources.list.d fizer um list, vamos ver então aqui o nosso fecheiro Azul e se eu fizer um cat ao fecheiro, vamos poder ver que está lá a informação relacionada com o repositório. E lá está aqui a informação relacionada com o Azul, que é a única coisa que temos nesse fecheiro. A partir daqui temos só que fazer uma atualização ou um apt-get update, para garantir que o nosso sistema sabe o que é que o repositório tem. E portanto podemos ver que ele já se ligou aos repositórios do Azul e já fez a atualização. Agora sim podemos fazer a instalação ou começar formalmente o processo de instalação do nosso Azul Indexer. Portanto, o comando é muito simples, apt-get -y para dizer que sim a tudo, a todas as perguntas, e instalo o Azul Indexer. E o nosso Azul está a ser instalado. Quando isto concluir, temos então que começar a configurar o nosso Azul Indexer. Atenção, para já ainda só estamos a trabalhar com o Azul Indexer. Portanto, está instalado.
E agora, para começar a configuração, nós temos o fecheiro que é o opensearch.yml, que é um dos fecheiros do Wazoo, onde temos lá as configurações todas necessárias. Nesse fecheiro temos que fazer, vamos editá-lo. Portanto, o fecheiro está localizado aqui no /etc /wazooindexer /opensearch.yml. E vamos editá-lo e vamos ver aqui as configurações. O que é que nós temos aqui? Network host 00000. Isto significa que vamos pôr o indexer a funcionar em todos os interfaces que a nossa máquina tiver presente. Temos aqui o Node1, que é o nome do nosso nó, é exatamente o mesmo nome que temos no nosso fecheiro de configuração. Caso tivéssemos um cluster, iríamos ter que identificar aqui os vários clusters que estariam ativos. Em relação aos certificados, se vocês repararem, tem aqui os file paths para os certificados e é para aqui que nós vamos ter que copiar cada um dos certificados que nós geramos. Portanto, não são todos, são alguns e já vamos falar na ordem desses certificados mais à frente. Mas para já seria isto que nós teríamos que configurar. Atenção ao nome Common Name Node1, é exatamente aquilo que ficou escrito e criado no nosso fecheiro config inicial e caso tenham alterado para outro nome, é aqui também que devem corrigir para garantir consistência. Ok? E pronto, não é preciso alterar nada aqui, isto está tudo por defeito. Vou sair, apenas referir para uma questão de facilidade do funcionamento da nossa máquina. Portanto, agora vamos só copiar os certificados. Portanto, os certificados, como vos tinha dito, estão aqui numa pasta que se chama Wazoo Certificates. Temos aqui os certificados, todos que foram criados. Então, o que nós temos que configurar é, no fundo, ou copiar, são, neste caso, o certificado admin PEM, adminkey.pem, node1 e node1key.pem e o root CA para a pasta Wazoo Indexer /search /indexer PM. Como viram, eram as pastas que estavam lá definidas no fecheiro anterior. Também vou-vos mostrar aqui o fecheiro. Se repararem, aqui os nomes são indexer.pem, indexer.key, root.ca, indexer.pem, indexer.key, root.ca. Portanto, aqui o que nós temos que fazer é garantir consistência. Ou alteramos aqui os nomes, ou alteramos os nomes nas cópias. Eu prefiro alterar o nome das cópias e manter o fecheiro intocável, porque assim facilita a vida e causa menos erros. Se vocês errarem esta parte dos certificados, depois pode-vos dar algumas dores de cabeça e também problemas no funcionamento e dores de cabeça no troubleshooting por erros de certificados. Portanto, vamos fazer cp node1 .pem para barra etc. Antes de mais, esqueçam, eu esqueci-me de criar o fecheiro. Portanto, mkdir, vamos criar o fecheiro, não a pasta, mkdir barra etc barra wazoo index barra search. Ok? Agora sim é que vamos fazer o cp barra node1.pem para barra etc barra wazoo index.search. E este vai se chamar indexer.pem. Ok, está feito. Vamos agora copiar o segundo, que é o node1-key key.pem para indexer.pem. Vamos copiar o outro certificado, que há de ser o admin.pem para admin.pem. Aqui mantém o mesmo nome. Depois vamos copiar o admin-key key.pem para admin-key.pem. Mantém também o mesmo nome. E vamos copiar o certificado root.ca.pem para o root.ca.pem, mantendo o mesmo nome. Portanto, os únicos que trocam nomes são mesmo o root.ca.pem. Pronto. O que mantém os mesmos nomes são os normais. Aqueles que trocam de nome é mesmo o indexer, ou aquilo que nós geramos como node1 do indexador.
Depois de trocar isto, como viram que eu criei o fecheiro como root, vamos ter que fazer aqui umas alterações para dar as permissões corretas, não só ao folder, como aos fecheiros certificados, para eles poderem ser lidos pela aplicação. Portanto, chmod chmod 500 etc oazu indexer search, portanto, e damos aqui 500 de permissões ou diretoria. E agora vamos dar aos fecheiros. E aos fecheiros vão ser 400 etc oazu indexer search asterisco. E temos atribuído as permissões corretas. Agora vamos mudar a change ownership para aquilo não ficar tudo em root. Com o owner root e com o grupo root, vamos mudar o owner e o grupo para o oazu indexer e o oazu indexer respectivamente. Change own -r de recursivo oazu indexer oazu indexer etc oazu indexer search. Okay. E agora temos a ownership toda configurada. No fim, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que só tratar do nosso serviço e para isso vamos fazer então aqui um reload aos daemons para ter certeza que estão todos em condições. Agora vamos configurar o oazu indexer como um serviço a correr automaticamente quando o servidor inicia. E agora vamos então arrancar o nosso serviço de indexador do nosso oazu indexer. Ok, tivemos aqui um erro. Deixem-me só ver qual foi o erro. Posso ter sido alguma coisa relacionada com os certificados e ter copiado cto-x. Deixem-me só confirmar o que é que se passou aqui. Ok, indexer-key.pem. Ok, estava-me a faltar aqui um serviço, portanto devo ter copiado mal aqui os fecheiros. Portanto podem ver aqui que ele está a dizer unable to read the file indexer-search indexer-key.pem. Portanto ou eu copiei sem querer mal isto e fiz aqui um erro. Vamos já corrigir isso, não há problema nenhum. Portanto ls/etc oazu indexer search, portanto estava eu a dizer-vos que era preciso cuidado com os certificados e exatamente falta-me aqui o indexer-key.pem e essa é a razão disto não estar a funcionar. Portanto, node1 para indexer-pem está feito, vou copiar novamente porque eu provavelmente reescrevi o certificado com a sua chave e agora vamos repetir o mesmo comando. Node1 key e exatamente foi este o meu erro. Traço key.pem. Ok, depois de fazer isto temos só que fazer novamente a mesma coisa nas configurações, aqui nos fecheiros e depois o change ownership aos fecheiros para o serviço do oazu poder aceder a eles. Portanto, como viram, isto foi só uma correção rápida e um exemplo até com uma pequena desatenção, com um pequeno erro nos certificados, pode pôr o servidor todo em configuração, em erros de funcionamento. Neste caso até foi rápido de perceber. Vamos então arrancar o serviço do oazu. Desta vez espero que não haja mais nenhum erro. E que ele arranque corretamente. E pronto, e já está. Já arrancou corretamente. Vamos confirmar com status. E vamos ver Active and Running. Okay? Nesta fase fizemos já 2 de 3, portanto a fase que nos falta agora é a inicialização do cluster. Para inicializar o cluster,
O Azul também nos dá uma ajuda. Okay? Eles têm um ficheiro shell script que nós podemos fazer download do site deles. Ou então podemos usar aquele que já está cá internamente, que eu agora sem querer esqueci-me. Portanto, se eu fizer cd barra usr barra share Oazu indexer, aqui já está o cluster initialization. Deixem-me só pesquisá-lo. Portanto, bin, ls e onde é que está? E será o indexer security.init. Exatamente, está aqui ele. Indexer security.init. Está mesmo no início, eu estava a olhar lá para o fim. Portanto, se eu agora correr este ficheiro, ele vai-me inicializar o nosso cluster e vai permitir que pôr tudo a funcionar corretamente. Portanto, o nosso cluster está inicializado. Podemos ver aqui a mensagem Done with Success. Portanto, temos o ficheiro aqui para fazer isso. E agora vamos poder testá-lo e verificar que está tudo a funcionar dentro das expectativas. Para isso podemos usar um comando curl e -k, -u, ups, eu vou fazer copy antes de estar a escrever isto tudo para evitar o erro. Portanto, curl -k -1 admin é o user que nós temos neste momento por defeito. Aqui vamos pôr o endereço de IP do Azul server, que neste caso há de ser o 192.168.226.128, que era o endereço que nós tínhamos configurado. Ao fazer isto, nós vamos ter que ter aqui o output. Portanto, vou meter a password para o user admin, que é admin, e temos aqui o output a dizer que o nosso cluster está em funcionamento, portanto, e conseguimos obter a informação relacionada com o cluster. Podemos também ver quais são os nós que estão a funcionar com outro comando. Mais uma vez, só alterar aqui o IP para colocar o nosso IP 192.168.226.128 e ele password e ele vai nos mostrar, ok, nós temos um cluster que tem um nó apenas a funcionar e esse nó tem este IP e tem este nome. E são os nós que estão em pé. Se eu tivesse um cluster com vários nós, ele iria listar cada um dos nós disponíveis. Atenções a ter aqui. Neste momento o Azul está integrado no apt. Isto significa que se vocês fizerem apt-get update e apt-get upgrade, vocês também vão atualizar o servidor do Azul consoante o sistema operativo. Isso pode ser desejável ou não, depende do contexto. A única coisa que vos chama a atenção é que quando forem atualizar o servidor, não se esqueçam, se não querem atualizar o Azul, ou desabilitar a atualização do Azul, ou então fazer a atualização exatamente àquilo que vocês necessitam, deixando o Azul para trás. Isto no contexto de tudo está no mesmo servidor não é o mais doloroso, mas se tiverem clusters e isto espalhado por vários servidores, a atualização de um servidor fora de ordem pode fazer com que o vosso Azul deixe de funcionar e se não tivermos consciência que o atualizamos pode causar algumas dores de cabeça. Okay? Mas isso é só uma parte. E de momento temos a parte de vídeo de instalação do indexador terminado. Espero que tenham gostado e até ao vídeo de instalação do Azul Server. Boa tarde.